A sabedoria em Provérbios, 22 de novembro, Provérbios 22. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Cuide do seu nome. Você precisa prestar atenção e não emprestar o seu nome para pessoas comprarem coisas no seu nome e que depois não vão pagar. Existem pessoas que emprestam o nome para o pai, para a mãe, para o irmão, para a irmã e depois são surpreendidos porque emprestaram o seu nome. Você precisa dizer para os seus familiares que eles precisam aprender a assumir os seus próprios compromissos para que possam realizar as suas compras, para que possam realizar os seus projetos, para que possam realizar os seus sonhos. Se você vai emprestar o seu nome para algum parente seu, certifique-se de que realmente vocês estão comprometidos um com o outro de cumprir e honrar aquele compromisso. Como, por exemplo, o financiamento de uma casa que muitas vezes os pais fazem juntamente com os seus filhos, cada um colaborando com uma cota. Um outro exemplo, quando os pais e filhos ou irmãos resolvem abrir uma empresa e colocam uma sociedade, certifique-se de que as pessoas da sua casa e as pessoas com quem você faz negócios têm um compromisso muito sério em honrar o próprio nome. Com o seu bom nome, você consegue crédito, você consegue portas abertas, mas quando você suja o seu nome, você vai ser lembrado como alguém que é um mal pagador. Estamos falando aqui de finanças, mas também existe o bom nome em relação a manter-se fiel em relação ao seu casamento. Existem pessoas que, por exemplo, não fazem negócio com quem cometeu adultério porque eles dizem: se alguém é capaz de trair a pessoa com quem está casado, está casada, então ela também, com muito mais facilidade, pode trair em um negócio. Então, é mais digno de você escolher o bom nome do que as riquezas, porque o bom nome é uma grande riqueza. E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O que é a graça? É o reconhecimento da honestidade, da sinceridade que as pessoas notam em você. Então a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Versículo 2: O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. É uma tolice o rico pensar que é superior ao pobre, e é uma tolice o pobre desprezar o rico e olhar para o rico como se o rico fosse alguém pecador. A verdade é que existem muitos pobres arrogantes e orgulhosos, e por isso são pobres, porque não podem prosperar em razão do seu orgulho e da sua soberba, e há muitos ricos que são muito humildes e que colaboram muito mais com o reino e fazem muito mais para a glória de Deus. E também existem ricos carregados de arrogância e soberba e pobres que são de fato colaboradores com a obra e o reino de Deus. O bom é que o pobre, materialmente, entenda que não é pecado que você tenha posses, que você tenha ambição, que você prospere. Existem muitos cristãos
que optam, decidem por não prosperar, porque têm medo de prosperar, porque pensam que quando abrem a sua empresa e que quando prosperam estarão pecando contra Deus como se a riqueza fosse pecado. Então, se você pensa dessa forma, lembre-se de que Abraão era rico, Isaque também era rico, Jacó também foi rico. Lembre-se que Davi era da família de Jessé, se tornou rei e se tornou rico. Lembre-se de que Salomão pediu sabedoria e o Senhor respondeu a ele dizendo: Como você me pediu sabedoria para cuidar do meu povo e se preocupou com aquilo que mais me interessa, que é o povo, eu te darei riquezas e também te darei honra. E se você abre a Bíblia em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 16, está escrito que quando você tem a sabedoria na sua mão direita tem vida longa, e na sua mão esquerda tem riquezas e honra. Então, repense, a própria Bíblia fala a respeito de riquezas. Mas aquele que é rico, considere o que Jesus falou em Mateus, no capítulo 6, versículo 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, nem onde os ladrões roubam e minam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, corroem, e onde nem os ladrões e nem os roubadores minam. Então, se você pensa que a vida consiste apenas em riqueza terrena, você está sendo iludido e esquecendo-se de que um dia você terá de se deparar com o juízo final. Inclusive, Jesus contou uma parábola. Um homem muito rico olhou para os seus campos e disse: Tenho muita riqueza, o que farei? Então ele tomou uma decisão. Já sei. Desmontarei os meus celeiros, construirei outros maiores, para que possa reunir mais aquilo que eu tenho colhido. E Jesus fala: Nessa noite pedirão a tua alma, e tudo que você tem preparado, para quem será? É um louco. É o que o texto nos fala. Então, cuide-se para não ser um rico que se preocupa apenas com as riquezas dessa terra, perdendo a salvação, e não ser alguém que pensa na salvação e opta por ter uma vida pobre nessa terra por ter medo da riqueza, como se a riqueza fosse pecado ou como se a riqueza fosse algo contra a vontade de Deus. Versículo 3: O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O avisado presta atenção no seu caminho. E quando ele nota o mal, ele se esconde, ele escapa. Agora, o simples é aquele que não presta atenção no caminho que percorre nessa terra. Não seja uma pessoa simples. Provérbios é um livro que foi escrito para dar prudência aos simples. Então, quando você medita em tudo que está sendo falado em Provérbios, tudo aquilo que está escrito em Provérbios, preste atenção. Não seja simples, não se envolva com pessoas casadas. Não seja simples de emprestar o seu nome para pessoas que você não sabe que têm compromisso com Deus. Não seja simples de se envolver com pessoas mentirosas, testemunhas falsas, pessoas iracundas que vivem cheias de ira. Não seja simples de se envolver com pessoas que, por qualquer coisa, criam contenda, estão sempre emburradas e reclamando da vida.
Não seja simples de se ser fiador de pessoas que você não conhece ou de assumir compromissos que você sabe que não pode cumprir. A simplicidade destruirá a sua vida, mas a prudência e prestar atenção nos avisos da palavra vão te dar livramento e vão te fazer prosperar. Versículo 4: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Humildade e temer a Deus. Temer a Deus é tê-lo em alta consideração, colocá-lo em primeiro lugar em tudo na sua vida. Essas são as riquezas dessa vida. Se você é humilde, você consegue portas abertas em todos os lugares. Você fala com todas as pessoas, você não diminui ninguém, você respeita o próximo e ama o próximo como você ama você próprio, e você não gostaria de ser maltratado, então você trata todos como você gostaria de ser tratado, e você coloca Deus em primeiro lugar em tudo que você faz. E se você entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, como diz no Salmo 37, no versículo 5, então você vai prosperar. Isso são riquezas e honra e vida. Versículo 5: espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe dele. O versículo 5 fala a respeito dos relacionamentos. Quem guarda a sua alma fica longe do perverso, para fugir dos espinhos e dos laços. Voltando no versículo 4, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, mas também são motivos de honra. Quando você teme ao Senhor, você também recebe honra e também recebe vida. Quando fala em vida, significa paz, significa tranquilidade, significa confiança, mesmo no meio das tribulações. Aquele que conhece o Senhor sabe que pode confiar nele, porque ele é tremendo e poderoso para cumprir e fazer o impossível. 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A infância é o melhor momento de se ensinar o caminho de Deus para alguém. É por essa razão que toda a doutrinação ideológica tem penetrado nas escolas, porque as pessoas que cometem o mal aprenderam e entenderam essa lição, que quando elas corrompem a criança, elas conseguem fazer com que essa criança participe profundamente dos movimentos que eles defendem. Então nós temos visto aí a ideologia de gênero tentando entrar nas escolas, pessoas querendo dizer que meninos podem ser meninas e que meninas podem escolher serem meninos se assim quiserem, e uma confusão mental que tem tomado conta das crianças, porque pessoas mal intencionadas têm usado a doutrina ideológica para atacar os nossos filhos. Você que é pai, você que é mãe, precisa prestar muita atenção e cuidar daquilo que está sendo ensinado nas escolas, para que você eduque os seus filhos com o conhecimento da palavra. Não seja tolo de pensar que o livro de Provérbios é muito difícil de ensinar para os seus filhos. Leia Provérbios com os seus filhos. Isso vai fazer a diferença, vai fazê-los entender a palavra e vai fazê-los crescer no conhecimento de Deus. Compre
versões infantis da Bíblia, que explicam provérbios para crianças e instruam os filhos de vocês no caminho do Senhor, porque se você instrui a criança no caminho que deve andar, ela não se esquecerá do que o Senhor tem reservado para elas. Você tem um papel muito importante nisso. E tem um papel muito importante para o futuro da nação, porque as crianças de hoje são o futuro do país. 7. O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Esse é um versículo bom para se guardar e entender a importância de se ter riqueza. Quando você tem riqueza, você domina a situação. Você tem poder de comando, você tem poder de decisão, você tem o poder de ajudar aqueles que são pobres e que precisam de empréstimo, você tem o poder de ajudar aqueles que precisam. Então, como nós dissemos aqui no versículo 2, o rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. É bom você ter riquezas, porque você pode ajudar mais o reino, você pode ajudar os pobres e emprestar a eles, você pode ter uma vida com mais liberdade sem que você perca a salvação, desde que você saiba usar a riqueza como instrumento para a glória e o reino de Deus. Verso 8: que semear a perversidade cegará males e a vara da sua indignação falhará. Quem semeia o mal vai colher o mal, e a vara da sua indignação falhará. Ou seja, o fato da pessoa ficar indignada não vai mudar em nada. Foi a pessoa que fez a coisa errada e perversa. Vai colher o mal. 9. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Aqui fala a respeito da bondade. Lá em Provérbios 11:25 está escrito: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Também tem um outro texto que fala que aquele que se desvia do pobre, a maldição o alcançará. Então, o versículo 9 nos fala a respeito da bondade. Deus ama a todos e Deus deseja que nós também amamos a todos. Quando você alinha o seu foco e os seus projetos à vontade de Deus, Deus abençoa você. 10. Lança fora o escarnecedor e se irá a contenda e cessará a questão e a vergonha. O escarnecedor é o zombador, é aquele que leva na brincadeira coisas que são sérias. E o escarnecedor também é aquele que cria contendas facilmente. Se você colocá-lo para fora, você verá que todas as questões, todas as vergonhas, todos os problemas serão resolvidos. Em outras palavras, escolha bem as pessoas com quem você anda, as pessoas que são suas amigas, as pessoas com quem você negocia. Coloque fora aqueles que não têm comprometimento com Deus e com aqueles que praticam o mal, e você ficará longe de problemas e de vergonha. Versículo 11: o que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios terá por seu amigo o rei. O que o texto fala é que se você for de coração reto e souber bem o que você fala, você terá bons amigos e você poderá ser amigo de qualquer pessoa que tenha honra, inclusive os reis. Versículo 12: os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Transtornar significa confundir. Então, os olhos do Senhor protegem quem tem conhecimento. Aquele que age com conhecimento, Deus o guarda, Deus o livra. Mas o ímpio, que só fala palavras más, será confundido.
Versículo 13: Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. O preguiçoso sempre dá desculpas. O preguiçoso é aquele que sempre olha para os obstáculos. Ele nunca olha para a solução. E uma característica das pessoas ricas é que elas sempre estão resolvendo problemas. Preste bem atenção que o rico sempre tem um negócio que resolve o problema das pessoas. E normalmente resolve o problema de muita gente. E é por isso que eles prosperam e são ricos, porque eles vivem o tempo todo resolvendo problemas das outras pessoas. O preguiçoso muitas vezes é aquele que traz o problema. Ele não faz o que precisa ser feito. Quando precisa fazer, encontra desculpa. Sempre encontra uma boa desculpa e não faz o que precisa ser feito. Dizer um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas, mostra como uma comparação como é o preguiçoso. 14. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar cairá nela. Mulheres estranhas são aquelas mulheres que você nunca viu na vida, que de repente aparecem quando você sai na rua para dar um passeio, quando você está no caminho do seu trabalho ou no caminho para a sua faculdade. De repente aquela mulher aparece, o seu coração bate mais forte e você, quando é tolo, vai e aceita as palavras lisonjeiras que elas trazem ou logo beija essa mulher. Quando ele fala que cova profunda é a boca das mulheres estranhas, existem pessoas que não prestam atenção e vão beijando qualquer pessoa sem prestar atenção que o beijo na boca é um contato muito intenso no mundo espiritual. Tem até pessoas que são cristãs que dizem assim: eu só dei uns beijinhos. Se eu não tenho conjunção carnal, não tem problema. Mas o beijo na boca, de acordo com os pesquisadores, é a porta de entrada que desperta mais desejo e que também é fonte de muitas doenças, porque tem pessoas que pensam assim: o beijo na boca não traz nenhuma doença. Tem muitas pessoas que podem contrair até HIV se tiver algum corte, se a pessoa tiver algum problema na gengiva que gera algum tipo de sangramento, por exemplo, você pode ter contato com material sanguíneo e pode contrair HIV. Então, cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. Contra quem Deus se ira? Contra aquele que se entrega para fazer a sua própria vontade, que não teme ao Senhor e que fala: eu vou fazer o que eu quiser. Então, no momento em que uma pessoa toma a decisão de que eu vou fazer o que eu quiser, Deus se afasta e diz: tudo bem, faça o que você quiser. E quando esse versículo fala que cova profunda é a boca das mulheres estranhas, ele também se aplica para as mulheres que se entregam para homens estranhos, que cruzam o caminho delas, que dizem alguma palavra lisonjeira, elogiosa e que acabam se envolvendo com eles, gerando o próprio mal. Preste atenção com relação ao seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Guarde bem o seu coração, guarde bem o seu temor a Deus, guarde bem a sua relação com pessoas amigas, com pessoas que podem ouvi-lo, que podem ouvi-la, que podem ajudá-lo no momento em que você estiver passando por tribulações, que podem ajudá-la quando você estiver com carências.
Tenha pessoas de apoio. Não viva isolado. Aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Nós falamos disso em Provérbios 18, que é muito importante ter relacionamentos. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Em todo tempo ama o amigo, e na hora da angústia nasce um irmão. Provérbios 18, no último versículo. Aquele que tem muitos amigos tem razões para se congratular, para se alegrar. Versículo 15. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Estultícia significa tolice. Então, a meninice, a tolice, está ligada ao coração do menino. Porque o menino, a criança, ela não tem informação, ela não tem conhecimento, ela não tem sabedoria. As pessoas nascem e precisam aprender, precisam conhecer. E esse versículo também nos faz lembrar que existem muitos homens e mulheres que são meninos e meninas, pessoas que nunca crescem, que vivem uma vida carregados de estultícia, de tolices, porque não buscam o conhecimento. Provérbios capítulo 4, versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria com tudo que você tem. Adquire a sabedoria. Dedique o seu tempo para ter conhecimento. Oséias falou ali no capítulo 3, no verso 6. O meu povo perece pela falta de conhecimento. Falta de conhecimento é o que leva muitas pessoas à morte. Tenha curiosidade, procure crescer no conhecimento a respeito de tudo. Tem muitas pessoas que vivem endividadas porque não buscam conhecimento de finanças. Hoje em dia na internet tem vários e vários treinamentos gratuitos sobre investimentos e sobre finanças. Procure conhecer sobre finanças. O que é reserva de emergência, como fazer suas economias, como programar a minha aposentadoria no futuro. Você é responsável pela vida que você tem. Deus te deu a inteligência e a razão e deixou a palavra dele e deixou um mandamento. Medita nela de dia e de noite e faz tudo o que nela está escrito. E assim você vai fazer prosperar os teus caminhos. Salmo 1 fala isso. Provérbios 1, versículo 7. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se você teme ao Senhor, se você respeita a Deus, você respeita a sua palavra. E a palavra de Deus fala que você deve buscar sabedoria e conhecimento. Então busque sabedoria e conhecimento e medite na palavra dia e noite. A palavra fala para você buscar conhecimento, porque é assim, com o conhecimento em tudo que você vai fazer prosperar o seu caminho. Conhecer a palavra te faz saber que no campo espiritual você precisa ler a palavra, orar e jejuar e cumprir propósitos para que você se achegue a Deus e andar em santidade. Conhecer a palavra vai te dar entendimento que você precisa estudar finanças e ter conhecimento a respeito desse assunto, para que você possa ter domínio sobre as suas riquezas. Estudar a palavra mostra que ser rico não é pecado e que ter ambição, querendo prosperar, não é pecado. Agora, quem só frequenta a igreja e se submete, se sujeita, se submete aos ensinamentos de pessoas que não leem a Bíblia de maneira adequada, faz muitas vezes a pessoa cair em doutrinas que são criadas por homens. Se você for rico, você vai ficar orgulhoso e logo você vai perder o céu e você vai para o inferno.
Esse é o ensinamento de pessoas que não prosperam, não estudaram a Bíblia direito, mas que se colocam como líderes, como pastores e estão matando muitas pessoas. Leia você mesmo a Bíblia. Investigue, procure conhecer a palavra. Fale com Deus. Peça ao Espírito Santo, me dá entendimento da palavra para que eu possa conhecê-la. Versículo 16: O que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Quem oprime o pobre para dizer que é melhor, para dizer que é grande, vai ficar pobre. Porque ele pega uma pessoa que é mais pobre do que ela e oprime essa pessoa para dizer que ela é rica. Então, quem toma uma outra pessoa que é mais pobre do que ela própria para se colocar, para se engrandecer, para dizer que é rica, ela não vai prosperar, porque ela está tomando como comparação uma outra pessoa que é mais pobre do que ela. Pegue uma pessoa que é mais rica e se compare com aquele que é mais rico. E aí você vai dizer: eu ainda preciso prosperar. Agora, aquele que oprime o pobre fala: você é pobre e eu sou rico. Então ele está se engrandecendo e ele vai achar que ele está muito bem. Vai colocar uma venda nos próprios olhos e não vai ver que na realidade é um pobre que precisa crescer e aprender muitas outras coisas. Agora, aquele que dá para o rico, dá aquilo que tem para alguém que é mais rico, querendo bajular, querendo conseguir a amizade de pessoas que estão em um nível superior a elas, vai ficar pobre. Porque você está tirando daquilo que você tem, está entregando para alguém que já tem mais do que você. E essa pessoa que tem mais do que você, muitas vezes nem faz questão de receber alguma coisa daquele que é mais pobre. Ele muitas vezes vai dizer: eu nem faço questão de receber alguma coisa dessa pessoa, porque essa pessoa está me dando presente porque quer algum contato comigo e eu não quero contato com essa pessoa. Então, o versículo 16, ele mostra para nós que você deve ter ambição, você deve buscar crescer, você deve olhar aqueles que estão à sua frente para que você tenha um critério, um parâmetro de crescimento. Você não deve olhar para as pessoas que estão muito à sua frente, porque senão você desanima. Você fala assim: eu nunca vou conseguir isso, e você desiste. Você tem que ter uma mentalidade de crescimento. Nesse mês, nós estamos sempre usando o exemplo da mangueira e da macieira, dizendo que a mangueira e a macieira nunca dizem: nós produzimos 30 mangas, produzimos 30 maçãs, então já fechamos o mês. Mas as árvores, quando caem as sementes, elas vão crescendo. E o crescimento vai acontecendo na natureza de maneira gradual, mas sempre de maneira constante. Então é assim que você deve pensar em relação ao seu crescimento em todas as áreas. Tanto no campo espiritual, nós não crescemos do dia para a noite. Nós vamos lendo a palavra e vamos adquirindo conhecimento, e quando você lê Provérbios, capítulo 4, versículo 18, está escrito que a vida do justo é como o amanhecer, que vai brilhando, vai crescendo de glória em glória. Então você vai crescer de glória em glória na vida espiritual, e também é de glória em glória que nós crescemos em todas as áreas, no conhecimento, em uma faculdade, nas riquezas, na vida espiritual, na saúde, no treinamento do corpo físico,
no hábito de nos alimentarmos melhor, você vai incluindo práticas novas, removendo o açúcar, bebendo mais água, acordando mais cedo, cuidando e tendo controle sobre a dieta, sobre aquilo que você come. Você vai desenvolvendo isso pouco a pouco de maneira constante e isso gera a riqueza. E você precisa se comparar e colocar metas possíveis de cumprir. É isso que faz você continuar crescendo. Você cresce todo dia um pouco, mas cresce de maneira constante. Hoje é dia 22 de novembro, nós estamos bem próximos do final do ano, quando as pessoas fazem muitas promessas. 2025 eu vou mudar. Mude agora, mas não mude de maneira tão radical. Coloque uma lista com seus planos e coloque pequenos resultados para daqui a 3 dias, pequenos resultados para 10 dias, pequenos resultados para um mês. E vá aumentando, coloque o hábito. E isso vai fazer com que você consiga chegar longe. E não fique preocupado em bajular, engrandecer pessoas que estão muito à frente de você. Vá aos poucos. Você vai crescer no nível, no conhecimento, na sabedoria e depois você vai estar com as pessoas que estão mais na sua frente de forma natural, sem precisar bajular ninguém. A bajulação é a pior forma de você conseguir estabelecer relacionamentos com pessoas. Tem pessoas que, inclusive, você ainda não deve andar com elas porque elas estão muito na sua frente. O que acontece com uma pessoa que nunca correu uma maratona, dando um exemplo de corrida, se ela nunca treinou e resolve correr uma maratona? Tem pessoas que morrem porque elas dizem, vou correr uma maratona. Quando chegam ao meio do caminho, elas correm e elas têm um infarto, porque elas nunca se prepararam para aquilo. Então não queira andar com pessoas que estão mais na sua frente. Vá no seu ritmo, crescendo lentamente e crescendo de maneira constante. Isso vai fazer você alcançar a riqueza, seja na alimentação, no treinamento do seu corpo físico, no mundo espiritual, no nível de empresa, no nível de riquezas mesmo, financeiras, e aí você vai estar apto para andar com essas pessoas. Versículo 17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração à minha ciência. Esse versículo fala para você buscar sabedoria e para você aplicar o coração à minha ciência. Não basta você ouvir, você precisa ouvir e você precisa aplicar aquilo que você aprende com a palavra para que você tenha resultado. 18. Porque a coisa suave, se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios. Vai ser suave se você guardar no coração, porque você vai lembrar fácil da palavra para cumprir. E se você se aplicar a cumprir. Versículo 19. Para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti tas faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Então aqui Salomão está falando. Eu escrevi o livro de Provérbios, deixei esses mandamentos e ensinamentos e digo a você que aplique, porque se você aplicar, você vai ter confiança em Deus. Você mesmo vai ter confiança em Deus. 20. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento. 21. Para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Os versículos 20 e 21 precisam ser lidos em conjunto e fazem uma pergunta para nós. O que eu escrevi não é excelente? Sobre conselho e sobre conhecimento? O que eu escrevi não é suficiente para você ter certeza
do que é verdade, para que você possa falar a verdade para quem enviar você? Ele está dizendo aqui, está fazendo uma pergunta retórica. Salomão sabe que o que ele escreveu aqui em Provérbios são palavras de sabedoria e que quem aplicar vai prosperar. E ele está fazendo uma pergunta. Você está prestando atenção no que você está lendo? Tudo que foi escrito de conselho, de conhecimento em Provérbios, você está aplicando isso? Você está se certificando de você guardar isso no coração para que quando você for resolver um problema, você tenha certeza, isso aqui eu resolvo assim, de maneira rápida, você já lembra da palavra e resolve a situação? Ele está fazendo essa pergunta. Então fica para a nossa meditação. Sim, eu tenho feito, eu tenho seguido, ou não, ou eu preciso melhorar nisso e naquilo. 22. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. 23. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Deus vê quando você tira alguma coisa de quem tem menos que você. Deus vê quando você passa por cima de quem pede ajuda a você, de quem pede conselho a você. E a lei da semeadura sempre se aplica, ela é uma lei de Deus. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Tanto que em Provérbios 11:25 está escrito que a alma generosa prosperará, e aquele que atende será atendido. Porque aquele que tem bondade vai receber a bondade de Deus, e quando ele atende a quem precisa, Deus trará para essa pessoa a bênção de receber a provisão e o atendimento na sua necessidade. Faça uma teste, faça uma oração e diga a Deus, eu vou começar a ajudar mais as pessoas. Faça um teste, você vai ver que quando você ajuda, Deus ajuda você também. Nem sempre a pessoa que vai ajudá-lo, que vai ajudá-la, é a mesma pessoa que você ajudou. Mas quando você ajuda as pessoas, Deus levanta outras pessoas no seu caminho para que ajudem você. Salvo quando Deus está provando o cristão. Existem momentos em que Deus coloca a pessoa numa prova, como por exemplo fez com Jó. No tempo em que Jó estava determinado por Deus que ele passaria por provação naquele tempo, ele recebeu apenas críticas, até dos amigos e da própria mulher, porque ele estava passando por um tempo de provação. E ele venceu aquela provação. Mas tirando esses momentos que são momentos excepcionais, momentos específicos, que às vezes Deus resolve provar um cristão por um tempo, você receberá sempre a provisão e o atendimento do Senhor. 24. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. 25. Para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Então, não ande com más companhias. Pessoas que vivem arrumando encrenca, você vai aprender a ser como elas. 26. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. 27. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Então, versículos 26 e 27. Mais uma vez, um texto falando sobre não dar a fiança para outros e não emprestar dinheiro. Se você dá fiança e empresta o seu dinheiro, você está colocando o seu patrimônio em risco. Você deve sempre dizer não quando te pedem dinheiro emprestado. Se a pessoa pede dinheiro emprestado é porque ela está errando na sua administração financeira ou está querendo dar um passo além daquilo que ela está pronta para dar. Porque uma pessoa que administra os seus recursos, ela consegue dar os passos com a sua programação financeira. E você não é banco para emprestar dinheiro para as pessoas. É para isso que existem os bancos. Então diga à pessoa que vá para o banco.
E se a pessoa disser a você, mas eu já fui no banco e estourei os limites, então ela vai estourar o limite com você também. Ela só está procurando uma pessoa para ela conseguir pegar dinheiro e você não pode ser bobo e ser boba de se deixar levar pela conversa de alguém que já estourou os limites do banco. Porque os bancos costumam dar bastante crédito. Se a pessoa conseguiu estourar os limites do crédito que recebeu do banco, então ela vai estourar também as suas economias. Versículo 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Versículo 28 está dizendo: se você recebe uma herança, uma propriedade dos teus pais, respeite os limites que você recebeu. Tem pessoas que entram em terras de vizinhos, constroem as suas casas e depois recebem processos judiciais e têm que demolir aquilo que construíram. Ou perdem a sua paz, porque ficam o resto da vida com vizinhos querendo tomar vingança, porque passaram os limites antigos das propriedades que receberam dos seus pais. Preste atenção naquilo que é seu. Fique com a propriedade nos limites que você recebeu. Versículo 29. Viste um homem diligente na sua obra? Perante rei será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Se você conhece alguém que faz muito bem as coisas que faz, ele vai ser colocado em honra. Por isso, o versículo 29 é um conselho. Seja uma pessoa que faz o serviço e que vende um produto que oferece solução para as pessoas. Seja diligente, atenda bem os seus clientes. Faça um bom trabalho e você será honrado, você será colocado perante reis. Conselhos de Provérbios 22. Guarde o seu bom nome, tenha ambição para prosperar. Não seja arrogante nem orgulhoso quando você estiver em uma condição melhor de riqueza. A humildade e o temor a Deus valem a pena. Instrua os seus filhos para que cresçam no conhecimento do Senhor. Não seja um menino e nem uma menina. Cresça no conhecimento para que você não seja uma criança, para que você tenha conhecimento e possa resolver os problemas da sua vida. Conserve o conhecimento, não seja preguiçoso, fuja da pessoa estranha, preste atenção com essa ideia do mundo, de ficar com todo mundo e que beijinhos não tem problema algum. Com um beijinho você pode destruir a sua vida, acabar com a sua reputação, contrair doenças. Abre uma porta com o mundo espiritual com outra pessoa e seja diligente em tudo que você faz.